Você já ouviu falar em orelha de abano? Pois é, o sonho de muita gente por aí é corrigir. A partir de agora, o Dr. Carlos Kuivin explica aqui no programa pra gente tudo sobre a otoplastia. Estamos em setembro, mas o Dia das Crianças está logo ali. E hoje a gente vai falar sobre uma das cirurgias plásticas mais comuns entre as crianças, que é a cirurgia plástica de orelhas. Conhecida, na verdade, o nome dela é a otoplastia, né, doutor Exato. Kuivin? Né? O nome correto. O nome técnico é otoplastia, tá? Basicamente, a única cirurgia estética que a gente faz em criança é essa, tá? Ela é muito realizada em adultos também, tá? Mas a gente, conhecendo a anatomia da região, a orelha cresce um pouco antes. Então, assim, na idade de criança, assim, a orelha já tem uma certa formação e ela pode ser operada sem problema, não vai prejudicar o crescimento da orelha depois. A partir de que idade, por exemplo, que é Então, indicado? normalmente é uma pergunta bem interessante, assim, porque muitas mães notam que as crianças têm uma orelha em abano, uma orelha bem aberta desde cedo. Tá? Em algumas, quando a gente nota que a orelha não é muito aberta, às vezes ela vai ficando cada vez mais discreta, tá? Porque a orelha cresce antes e depois, na adolescência, o rosto cresce muito, tá? E aí a gente nota que parece que a orelha já não está mais tão aberta. Ela se equilibra um pouco. Ela se equilibra mais, um pouco. né? Então é comum, às vezes, uma criança que usa o cabelo curtinho, tá? Parece que a orelha é muito aberta e depois na fase adulta não é tanto. Mas em alguns casos a gente já olha e vê que vai ser uma orelha bem aberta, a gente chama em abano, a vida toda. E aquilo vai ser motivo de bullying, muitas vezes. Então, nesses casos, onde a gente nota que a orelha é muito aberta, é uma orelha grande, que está muito proeminente, a gente pode fazer a cirurgia cedo, antes que a criança comece a sofrer com bullying. Tá? Então, a idade que a gente escolhe assim, para fazer, o que já pode começar os pais a pensar em fazer na idade escolar, a partir dos 6, 7 anos, dá para fazer. Então, não precisa esperar a criança terminar o seu desenvolvimento, terminar o crescimento, como a gente espera, por exemplo, uma cirurgia de nariz, a gente espera o nariz crescer. A orelha não, a orelha ela pode ser operada cedo, que não interfere no crescimento da orelha, ela dá para ser feita. Em muitos casos é o ideal, a criança nem vai saber que tinha a orelha aberta. Nem lembra. Dr. Kuivin, todo o procedimento realizado num filho gera uma angústia nos pais, né? A gente sabe que tem receio, um medo da criança sentir dor, para acalmar os pais que estão nos assistindo agora e que pretendem, né, fazer essa cirurgia plástica aí nos filhos. Como é que acontece o procedimento? Como é que é realizado esse procedimento? Essa é uma questão bem interessante, assim, porque vários pais notam que a orelha da criança é muito aberta. Todo mundo nota. Na família, todo mundo, a orelha abana, tal. Os coleguinhas já estão sacaneando na escola e os pais têm medo, tá? Porque, assim, tem aquela sensação de o que nós estamos inventando, a criança está ali, às vezes a criança não está pedindo para fazer, mas já está sentindo um pouquinho de desconforto psicológico na escola, às vezes não é um bullying muito intenso, mas já incomoda, e é difícil às vezes mensurar o quanto isso aí está afetando a criança. Para tranquilizar os pais, assim, o procedimento é bem pequeno, é um procedimento pequeno. Tá? A criança faz meia hora, está pronta, em 2 horinhas a criança tem alta. Tá? Anestesia? A anestesia em criança tem que ser com geral. Tá? Hoje em dia a geral é muito segura, mas a criança não se dá bem com o local. A criança não entende o que é uma sedação. Tá? É muito fácil da criança se agitar e a sensação de sedação, que para o adulto é uma coisa controlável, para a criança não fica bem. Então os anestesistas todos acham que o procedimento mais seguro é feito com local, com geral. Só que é uma geral bem leve, porque logo após a anestesia geral, o cirurgião faz anestesia local. Então a criança não está sentindo nada pelo efeito da local na orelha. Então é uma geral muito levezinha. É só para adormecer. É só para adormecer mesmo, tá? Então é uma geral mais local. O procedimento é bem rápido, um procedimento simples, não sangra nada, não dói muito. Tá? A criança pode sofrer um certo desconforto, sentir a orelha latejar um pouquinho logo depois, mas depois é bem tranquilo. Tá? Cuidados pós-operatório, por exemplo? Vai se usar uma faixinha, tá? Na primeira semana, dia e noite,
e uma faixinha para dormir todas as noites, durante 2 meses. Então isso é importante para evitar que durante o sono a criança mexa a cabeça e aquilo ali abra e rompa os pontos que foram dados lá dentro. Então a gente pede para a criança usar uma faixinha para dormir por 2 meses. Mas é um procedimento tranquilo, assim, a satisfação é grande, os pais ficam um pouquinho com ansiedade mas se eles detectarem que a criança está se incomodando ou que o defeito, a orelha é muito abertinha mesmo, assim, que é só questão de tempo para aquele adolescente se incomodar, dá para fazer. Hoje em dia quando há dúvida, a gente esclarece, olha, a melhor idade mesmo é essa idade mais cedo. Tá? Menos traumas, né? E é uma cirurgia traumas. Simples, então... Exatamente. Assim, e a criança fica com a sensação que ela sempre teve aquela orelha no lugar. Então, assim, aquilo ali se apaga da vida, aquela orelha aberta. Então, tem muitos adultos que chegam aos 30, 40, 50 anos, acabam realizando a cirurgia da orelha e dizem, poxa, como isso aí teria me feito bem se eu tivesse feito lá atrás. Então, é um procedimento simples, assim, os pais não precisam ter muita preocupação com isso. A gente normalmente faz isso com um anestesista acostumado a lidar com criança, então é uma cirurgia mais ou menos do mesmo porte do que colocar um dreninho no ouvido em quem tem otite de repetição. É uma cirurgia muito mais simples, por exemplo, que uma amidalectomia, nem se compara, é uma cirurgia muito mais simples e que às vezes os pais acham que é uma... Acabam retardando essa cirurgia retardando. porque acham que a criança vai ter algum tipo de sofrimento. Exatamente. É isso aí, então. É mais simples do que a gente pensava. Doutor Cuivi, muito obrigada pelos esclarecimientos. Eu que agradeço. Aqui no programa.